Essa é de boa. exílio. Né? Prevenção. Cessa tudo. As conversas. Que a musa canta, que a musa antiga. Mas era bem modesto o nosso Camões, né? Porque um valor mais alto se levanta. Olha aí. Nós estamos iniciando mais uma reunião do grupo de estudos em meio a um feriado, né, com 6 participantes, então já temos um quórum privilegiado, acho, para um dia como hoje. E eu gostaria de falar 15 minutos. Acho que como venho fazendo isso nas outras reuniões, quem sabe eu retomo novamente. Tem um assunto que nós iniciamos a examinar aqui no grupo de estudos e que, embora tenhamos já, me parece, chegado a um consenso a respeito desse tema, eu imaginei que talvez fosse importante a gente relembrar algumas questões para chegarmos então, após esse exame, a nos perguntar o seguinte: se nós realmente concordamos com estas questões que dizem respeito à primeira, talvez a primeira pergunta que nós efetivamente iniciamos de forma organizada aqui no grupo de estudos, que era tentar responder talvez a primeira pergunta que a filosofia precisa responder para levar adiante os seus propósitos, que é como é possível pensar, o que seriam os juízos em um sistema de ideias que permitem ao homem pensar. Na reunião passada nós falamos sobre a inteligência de sentidos, os processos que são ordenados para que o homem possa sentir, sem nenhum propósito a mais, além de tentar então encontrar um ponto de partida para seguir adiante nesta segunda pergunta. Então, agora, como é possível o homem pensar? É claro que as nossas investigações nem têm o propósito e não encerrariam esse estudo, mas a conclusão de que há um sistema de relacionamentos, um sistema orgânico de relacionamentos, que não sabemos como funciona e nem qual é a causa inicial desse processo todo, mas que é um sistema que funciona e que permite ao homem sentir. Todos nós não teríamos, acho que, sanidade se chegássemos aqui a dizer: não, nós vamos partir do pressuposto de que o homem não sente, né? O homem, antes de mais nada, é um ser que sente. E, portanto, o homem que sente tem nas suas sensações, então, a primeira matéria-prima para construir aquilo que ele mesmo é e aquilo agora que ele produz num outro sistema que nós chamamos que é um sistema de ideias. Então a matéria-prima é a sensação do homem. Isso me parece que na reunião passada ficou relativamente colocado em evidência, né? Bom, se o homem tem então como matéria-prima as suas sensações, e o que eu estou dizendo aqui absolutamente não é nada de novo, né? Porque a Crítica da Razão Pura, que é a obra que pelo menos serviu de provocação inicial das nossas investigações, do Kant, ele inicia dizendo, né, que todo conhecimento tem início com a experiência. Se nós formos examinar o que vem a ser essa tal de experiência, que a filosofia reconhece unanimemente como ponto de partida da construção do sistema de inteligência humana, nós vamos ver que a experiência é a memória das sensações humanas. O homem sente porque, ao relacionar-se nesse ambiente em que ele vive, que nós chamamos de mundo, ele, enquanto um fenômeno natural, ao relacionar-se com os demais fenômenos naturais, destas relações produz no homem sensações. E estas sensações, então, constituem as suas experiências. E estas experiências, elas são guardadas num espaço agora que nós... Espaço, o ambiente, sei lá, qual seria, porque espaço é uma categoria de inteligência que é um pressuposto de conhecimento dos fenômenos da natureza, né? Mas existe um âmbito, então, do ser humano agora que se constitui, que nós chamamos, então, o âmbito do sistema que produz ideias.
que de uma forma, sei lá como poderia ser posto isso, fazendo uso da fala, que é um mecanismo limitado para tentar trabalhar com um sistema tão complexo quanto esse, que é o da inteligência racional, mas nós poderíamos dizer então que é um ambiente em que o homem tem como ponto de partida agora da constituição da sua inteligência a memória das suas sensações. Existe uma memória orgânica que está no complexo todo da vida, do homem, do corpo, que a filosofia, o homem quando investiga a resposta que ele encontra, ele diz que encontraria então a presença de Deus, aquele que constitui então todo o sistema, a vida, o universo, tudo, né? Então não sabemos como nominar esse fenômeno, não sabemos como ele funciona. Não é propósito tentar responder isso aqui, porque sabemos que foge completamente às nossas possibilidades, mas tem um ponto de partida que dá início a um processo que constitui a vida, que permite que o homem sinta e que por sua vez agora permite que o homem tenha memória dessas sensações, e estas memórias ficam todas elas relacionadas. Então, as relações que o homem constitui nesse sistema todo de inteligência, nós chamamos então de inteligência racional. Que ficaria bem mais fácil de ser explicada se nós disséssemos que é uma inteligência relacional. A racionalidade humana não é nada mais, nada menos do que a capacidade de relacionar em um sistema que serve de orientação para o homem agora que pensa. Essa capacidade de relacionar é o fundamento primeiro, então, desse sistema de inteligência, que é uma capacidade de estabelecer relações e que essas relações se apresentam, então, agora como guias do sistema de inteligência. A grande dificuldade que nós temos para entender de que forma esse sistema se constitui e onde ele se organiza é porque como nós construímos a nossa inteligência, como diz o Kant, então, reconhecendo essa explicação que ele encontra, então, para construir a obra dele, de que todo conhecimento vem da experiência, esse âmbito de inteligência, ele é construído, ele é constituído pela primeira vez quando o homem descobre que relaciona suas experiências. Então, o homem aprende a pensar relacionando experiências. Estas experiências, elas servem então como o molde inicial daquilo que uma parte da filosofia diz que é o homem que se descobre como ser racional, como indivíduo, como algo que existe e que tem autonomia agora para entender, ou pelo menos imagina que tem autonomia para entender a si mesmo e esse ambiente onde ele existe e vive, né? E na medida em que ele faz isso, que a partir desta autonomia, a partir das suas relações que ele estabelece nas sensações e o ambiente que vive, de afeto, de hostilidade, de prazer, de dor, desse conjunto de relacionamentos que o homem constitui, então agora ele desenvolve a sua inteligência. O problema é que esse sistema todo, como ele é orientado pelas sensações, impede que o homem perceba que ele pode construir esse sistema também sem o auxílio das sensações. As sensações é a que permite o homem descobrir que isso existe. Mas ele, ao mesmo tempo que descobre pelas sensações, ele se torna escravo das suas sensações. As sensações passam agora, então, a coordenar todo esse ambiente, esse mundo que o homem vive. E nesse conjunto de sensações, então, que ele constrói, uma parte das sensações corresponde àquilo que ele encontrou das suas experiências no plano da realidade, e uma parte, talvez a maior delas, é desenvolvida dentro desse sistema a partir de um conjunto de expectativas que o homem constrói agora a respeito da natureza que o cerca, a partir das experiências que teve. Mas, encerrando isso, que com certeza já é um material mais do que suficiente para nós ficarmos completamente emaranhados aqui em perguntas e respostas, né? Vamos deixar de lado essa questão para retomar, então, essa consideração. Primeiro, não teria um ponto de partida para tentar encontrar um fecho no sistema todo,
se nós não aceitássemos aqui agora, pelo menos para seguir adiante, a seguinte afirmação que faço, então. Essa inteligência, este âmbito de inteligência que nós denominamos, então, do pensar humano, é um âmbito que se dá por relacionamentos. É o ponto de partida. O homem pensa porque relaciona. Bom, se o homem pensa porque relaciona o quê? Bom, primeiro, a capacidade de relacionar é natural, e a capacidade de relacionar sendo natural, ela é relacionável com as experiências humanas, e ela é relacionável com ela mesma, entre si. Alguém diria, mas espera aí, o que tu está tentando dizer aqui? Eu estou tentando dizer exatamente aquilo que o Kant tentou dizer quando tentou explicar a natureza do conhecimento que se produz pela reunião do número 5 e o número 7. Segundo ele, né, a produção do número 5 e o 7 constitui um conhecimento totalmente novo, que é o número 12. E que, se nós fôssemos examinar o número 12, nós perceberíamos que o número 12 não é a reunião do 5 e o 7, mas é um conhecimento em si, que pode ser produzido pela reunião do 5 e o 7 e de uma infinidade de outras relações. Infinitas relações produzem o número 12. Então nós temos um sistema de inteligência que se constitui a partir da própria inteligência. São relações apenas. A matemática é a prova da existência desse âmbito de inteligência no homem, que é uma inteligência que nós poderíamos chamar assim, ó, a inteligência das certezas do homem. Nesse ambiente, o homem, quando descobre a existência desse ambiente, ele descobre que não apenas é um conhecimento seu, mas é um conhecimento que pode ser produzido por qualquer outro indivíduo na natureza. Todos os seres humanos, refletindo sobre a matemática e a natureza dos juízos matemáticos e sobre os raciocínios matemáticos, teriam condições de produzir os mesmos conhecimentos, exatamente os mesmos. Por isso que são conhecimentos da certeza. Esse ambiente da certeza, então, agora com certeza, então, o ponto de partida para entender todo este sistema. A filosofia esteve a vida toda enredada na seguinte pergunta, né? O que é a metafísica? O que é a capacidade de pensar? É possível fazer ciência unicamente nesse ambiente da capacidade de pensar? Então a resposta é positiva, é sim. E aos que massacraram a nossa rainha metafísica, não, Dr. Pedro Osório, e tantas, nós podemos dizer então que encontramos um ambiente de certezas e, portanto, um ambiente rigorosamente científico que pode servir de guia agora para voltarmos a refletir sobre o ambiente da filosofia, que inclusive permite duvidar de tudo. Bom, tendo então agora essa capacidade de pensar, de relacionar num ambiente de puros juízos, que seriam, nós poderíamos então agora dar a esse ambiente, o ambiente dos juízos sintéticos, e para deixar mais claro ainda o que nós queremos dizer, diríamos que é um ambiente dos juízos sintéticos puros, que é uma redundância, porque o ambiente dos juízos é de juízos. A pureza ou impureza agora vai fazer referência ao material que ele vai utilizar agora para se autoconstituir, mas nós temos um ambiente puro dos juízos. Esse ambiente sintético, então, é onde se produz a capacidade humana de pensar. Na outra ponta desse mecanismo, nós temos o ambiente agora dos juízos analíticos, que poderíamos tirar a ideia de juízo, porque agora o juízo é contraditório aqui. Nós diríamos, então, que temos um ambiente da análise. O que é o ambiente da análise? É o ambiente agora que estabelece relacionamentos com as sensações humanas. Não com os sentidos. O sentido é a aptidão de receber representações, de ter sensações. O sentido é uma coisa, a sensação é outra. Então, a análise se relaciona com as sensações. Então, eu tenho um ambiente da natureza voltado para as sensações e eu tenho um ambiente das ideias voltado para os juízos. Então, eu tenho a análise e a síntese. A análise dizendo respeito às minhas sensações. A síntese dizendo respeito às minhas ideias. Já estou quase concluindo. 15 minutos, vou tentar cumprir o que prometi. Então eu tenho esses dois ambientes, análise e síntese. Bom, toda vez que o ser humano
entra em contato com um fenômeno da natureza e este fenômeno produz sensações, estas sensações, além de ficarem armazenadas nesse complexo sistema natural que é o sistema de sentidos, eles permitem constituir agora, no ambiente das ideias, uma representação, uma ideia que busca representar a sensação. Então, se eu tenho um ambiente de juízos puros, eu agora tenho um ambiente de juízos impuros. O que são esses ambientes de juízos impuros? São os juízos que representam sensações. Mas o que viria a ser, se eu tenho então um ambiente da certeza na filosofia, que é das puras relações, ou dos juízos puros, o ambiente sintético, então, eu agora tenho na filosofia, então, o homem que produz verdades, que tem memória das sensações e que, portanto, tem as suas verdades. Então, eu tenho certezas plenamente identificadas e eu tenho verdades identificadas agora. As verdades humanas são as suas experiências. Quem negaria isso? O grande problema da filosofia é que a filosofia sempre tentou buscar verdades universais. E quando a filosofia tenta buscar a verdade universal, ela vai esbarrar exatamente nesta questão. Ora, se as sensações são individuais, haveria a possibilidade de uma sensação universal? É óbvio que não. Ou talvez todos nós, seres humanos, tenhamos as aptidões de ter as mesmas sensações nas mesmas circunstâncias, mas as sensações seriam individuais. Jamais alguém poderia passar as suas sensações para o outro, né? Elas são sempre individuais. Então o homem tem as suas certezas, tem as suas verdades. E agora sim entra talvez o problema mais complexo aqui nesse sistema todo, de expor com clareza, é uma outra capacidade de formular juízos agora do ser humano, que é a que mais nós todos usamos e que é o que nos diferencia talvez enquanto seres civilizados. Bom, o ser humano que tem certezas e o ser humano que tem verdades, na medida em que ele acumula experiências sobre os fenômenos da natureza, ele descobre que ele não precisa mais esperar o fenômeno acontecer, porque ele percebe que certos fenômenos tendem a repetir-se. A repetição, ou a aparente repetição de situações no plano do fenômeno da natureza, permite agora ao ser humano estabelecer um sistema de relacionamentos que não estão mais focados, não são juízos produzidos pelas suas experiências, não são juízos sintéticos, juízos analíticos, né? Ou juízos analíticos, juízos sintéticos, impuros, mas agora juízos que precisariam de uma outra classificação. Porque não são mais resultantes das verdades, não são mais resultantes das certezas, mas são resultantes das expectativas que o homem constrói sobre o mundo da natureza. Então, esses juízos de expectativa são os que constituem a base daquilo que chamamos de civilização. Porque serve agora de instrumental para o homem que pensa e que tem verdades e que tem certezas, agora para estabelecer expectativas a respeito desse mundo da natureza e constituir um sistema que ele vai denominar de ciência da natureza, para tentar agora dominar a natureza, que em certas circunstâncias das verdades humanas ele percebe que lhe é hostil, perigosa, que oferece risco aos comandos. Lembra que eu falei no encontro passado de que a inteligência humana está organizada num sistema endógeno e um outro exógeno. O que coordena o homem são os sistemas endógenos, que é para uma ordem, uma instrução, um comando da vida que é sobreviva a qualquer custo. Para sobreviver ele precisa se reproduzir permanentemente, sem a qual não há essa sobrevivência. E é um sistema que se relaciona então, e que nós quando pensamos sobre esse mundo da natureza, designamos dessa forma, mas percebemos nos nossos sentidos que coisas nos causam dor, outras prazer. Então eu acho que esse seria então um ponto assim, ó, que para mim, pelo menos, me parece resolvido, né? E que se eu tenho agora um homem que sente e que é possível explicar como isso funciona, e se eu tenho um homem que pensa que é possível explicar como isso funciona, eu vou perceber então agora que eu tenho um homem que sente, e agora
eu tenho talvez aí a grande questão levantada pelo Leonardo na reunião passada, que na verdade o homem que pensa, ele já não é mais o homem, ele agora é o sujeito. Porque esse homem que pensa, na medida em que ele constitui um sistema que ele denomina de ciência, o que ele constitui agora eu gosto de tratar desta forma, dizer um sistema formal de inteligência, né? Esse sistema formal de inteligência é o quê? Todos nós temos, se formos parar para examinar ou para pensar um pouco sobre isso, nós vamos perceber que todo o ser humano tem um sistema formal de inteligência. O que é o seu sistema formal de inteligência? É o sistema de relacionamentos que ele estabelece entre os fenômenos da natureza, entre si e entre as relações que ele estabelece com os fenômenos da natureza. Então esse sistema, este homem que deixa de ser homem para ser sujeito, ele é o homem que age. É o homem da ação. Agora já não é mais o homem que sente, não é mais o homem que pensa, mas é o homem que age. Só que a grande questão está na seguinte situação. Nós imaginamos que poderíamos constituir então esse caminho. O homem sente, pensa e age. Isso foi o que a filosofia sempre trabalhou. Eu penso que a situação é completamente diferente. Não é o objeto da reunião de hoje, então nem vou tratar com mais vagar, até porque precisaria de mais uns 15 minutos, que duram meia hora, para poder falar sobre isso, né? Mas o homem sente, age e pensa. O homem natural, o homem orgânico, físico, né? Agora, o homem civilizado, sim. Então, o homem civilizado, ele sente, pensa e age. Porque qual é o propósito da civilização? É desconectar o homem que sente do homem que pensa, imaginando que é possível submeter o homem que sente ao homem que pensa. A civilização é um processo final, é um resultado final de um conjunto de ideias que imagina ser possível submeter através do sistema de ideias o homem que sente. E na medida em que o homem se civiliza, ele faz isso. Mas ele faz isso sacrificando os sentidos. Ele já não é mais um homem no sentido da natureza, ele agora é o homem civilizado, é o sujeito. E obviamente, desculpe se eu falei demais, né? Mas pelo menos para pôr em evidência essas primeiras ideias, eu acredito que se eu estou de acordo com uma síntese das nossas discussões, eu acho que elas nunca se desviaram dessas ideias desde o primeiro momento que nós criamos o grupo de estudos aqui. Doutor Paulo, nossos companheiros aqui, há um progresso a cada encontro. Diz bem, Lucas, não está faltando o doutor Pedro Osório? Na outra lá. Então, em cada encontro há um acréscimo? Sim, há um acréscimo. Até quando põe em risco afirmações que pareciam sólidas, né? E que, ao respeito às quais não havia dúvida nenhuma, mas no voltar, nesse ir e vir do substrato ao próprio sujeito, o conhecimento que o sujeito já incorporou ou já está de posse dele, corretamente ou não, um pouco importa a qualidade desse conhecimento que ele tem armazenado, desculpando a expressão grosseira, né? Ele a todo momento está trabalhando com a ideia desse acumulado dele. Por isso é que a epistemologia, né, na maioria dos seus sustentadores, diz isso, né, que aquilo que nós acumulamos, e quanto mais forte e convincente seja a nossa experiência, maior ela é como obstáculo a novos saltos que importem em colocar em crise aquilo que é o nosso alicerce de pensamento, porque vai dar um trabalhão terrível. Então, uma coisa que eu imaginei, que certamente isso aí não tem importância
maior, absolutamente. Mas não isso. Quando pela primeira vez um homem, um servícola, né, uma tribo, que obviamente não conhecia espelho. Tanto é que brincam hoje com isso ali, que o presente para um incivilizado, para um índio, seria um espelho, é uma coisa maravilhosa, um presente maravilhoso para ele. Pois esse espelho, e até hoje se fala no espelho d'água. As águas calmas, né? Nos rios, nos riachos, lá na floresta, vamos voltar lá, já que quando nós lá, os nossos estiveram lá, tinham dificuldade de avançar, imaginaram o que nós iríamos dizer hoje. Vamos nós fazer o recuo. É perfeitamente possível, com equívocos e tal, mas é um caminhar progressivo andando para trás, com o pensamento. Para trás. O futuro é aberto ao impossível, porque aí nos confundiríamos com a causa primeira. O primeiro autor, que se refere ao Aristóteles, que estará sempre à nossa frente, como a nossa sombra em determinado momento, ela sempre estará projetada, quando não, sobre nós mesmos, nesse auto-evangelho. Então, esse homem primitivo, ele chegou num córrego, no rio, onde ele via os peixes e a natureza exigia a água. Isso é uma carência do ser vivo, né? Notadamente do organismo humano. E ele foi tomar água. Ele não tinha caneca, não tinha um copinho, uma asinha bonitinha. Ele tinha a mão. Talvez a mão pudesse servir como uma concha para trazer a água. Mas para que fazer isso? Se a água está ali e a barranca não é tão íngreme e nem tão alta assim, e o costume vendo os próprios animais, os outros que se mexem, tomando a água diretamente com os lábios ou com a boca ao espelho d'água. Ao fazer isso, ele enxerga no espelho d'água. Por isso que se fala de espelho d'água, né? A imagem dele, mas ele não sabe que é ele. Ele imagina que é alguém do rio, dono do rio, ou que está ali, estranho. E ele tem preocupação com esse outro. Ao mergulhar os lábios no espelho d'água, ele é abocanhado. Uma piranha, está cheia de peixinhos assim, que são carnívoros, são terríveis. E beliscou, cortou o lábio dele. Agora, isso é dor, ameaça a vida, dos princípios da sustentação. Nada é defesa da vida. Diz, mas eu tenho sede e preciso tomar água. O organismo fala isso numa linguagem diferente, mas eu tenho medo de tomar essa água aí, porque tem inimigo aí dentro, que eu não sei de onde é que vem, e é terrível, é um fulano, é assim, moreno, tem bastante cabelo, tem isso, tem até um brinco dependurado no lábio ou na orelha, sei lá, né? Esse outro, e é ele mesmo, é óbvio. Agora, é ele mesmo visto através dessa dimensão e dessa realidade, do impacto dessa dor, dessa agressão que ele percebeu ali. Será que em determinados momentos, eu diria até frequentes, nós não estamos na mesma posição daquele índio, ou pior, pela riqueza, entre aspas, dos nossos saberes acumulados, que na verdade são desfeitos, armazenados e mais tarde nem se perdem, porque daram por superados. Então, esse progredir, que parece pessimista, né? Não! O rio continua aí, os espelhos nosso próprio, o autoconhecer-se, que é mais velho do que o chão, tanto quanto ele, né? Está à nossa disposição.
mas extremamente complicado, porque nós mesmos nos encarregamos de agregar coisas, situações, pensar, juízos, daí a impaciência de Kant e de todos os que buscam um apoio mais consistente para a metafísica. Uma metafísica que possa apontar até. O que entrou aqui de empiria? Nada. Diz nada. Mas é um conhecimento e sólido. Quem é que me derruba? Até agora ninguém. Mas então ele é contingente. Em comparação ao que nós sabemos por contingente, ele não é contingente. O a priori puro não é mais agora a posteriori, pois é o contrário dele, o Antônio. Essa questão do a priori, na verdade, o Dr. Pedro Osório foi um recurso usado por Kant para poder levar o conhecimento que se encontrava no plano, num primeiro momento, um conhecimento que se encontrava no plano das experiências para o ambiente das ideias. O que ele faz? Aquele recurso do sujeito e o predicado. Quando eu constituo uma ideia em que eu não posso separar sujeito e predicado, eu estou dentro de um conhecimento a priori, né? Então, a analítica transcendental, ela na verdade, ela tem como propósito constituir um sistema de relacionamento das experiências. Mas essa questão do silvícola, né, que o senhor coloca, eu, por exemplo, imagino que num momento primitivo da civilização humana, porque essa capacidade de constituir ideias a partir de ideias, não mais a partir das experiências, é aquilo que nós chamamos de civilização. Quando nós constituímos a civilização, nós reconhecemos então agora a capacidade de agir a partir das ideias e não a partir dos sentidos. O homem, por isso que tem a transição da pessoa para o sujeito, porque o sujeito agora ele é sujeito porque ele está subordinado a um sistema de ideias. E, portanto, ele não é mais um sujeito subordinado aos sentidos. Porque se nós fôssemos colocar o homem em um animal, que a maior parte dos animais são dotados de competências extraordinárias, basta assistirmos qualquer canal de TV hoje que se dedica ao estudo do comportamento animal, nós vamos perceber que as estratégias que os animais utilizam para a caça e para a sobrevivência são tão, às vezes até mais sofisticadas que as estratégias que o próprio homem usa. Tem a propaganda do Discovery que é legal, né? O animal é tão extraordinário que nós criamos um canal só para eles. Exato. Então veja que nós temos uma inteligência natural presente não apenas no homem, em todos os seres vivos. Eu e o Leonardo descobri a razão da nossa divergência. Que na verdade nós não estamos divergindo ainda, nós estamos tratando de assuntos diferentes. Nós temos foi a descoberta da semana minha. Na verdade, eu e o Leonardo não temos. Não, nem diferente. Nem o assunto, acho que o assunto é procedente, acho que é só pequenos ajustes. Na verdade, assim, nós temos um. É bem como você disseste, epistemológico. Né? Nós temos um sistema em que o animal, Dr. Pedro Osório, estou voltando agora ao seu exemplo do silvícola. O animal e o homem agiriam da mesma forma, porque antes de pensar sobre o que ele atacou, ele usaria de outras ferramentas do seu sistema de sentidos para perceber que foi o peixe. E que não foi a agressão da imagem, né? Sim. Até porque aquela experiência, ela se repete gradativamente em momentos diferentes, né? Ele provavelmente já havia percebido o reflexo das árvores no rio, antes da dele mesmo. Então tem todo um conjunto de sistemas que entram em operação, porque as relações que nós fazemos para pensar, elas não são relações simples em um acontecimento e um fato, né? Eu estava pensando aqui, como é que eu poderia exemplificar essa questão aqui? Supondo-se que todos nós agora saíssemos daqui, não fôssemos, né, totalmente... não dominássemos a tecnologia da eletrônica, pegássemos uma civilização que não conhecesse os ganhos da eletrônica, uma tribo de indígenas. E ele fosse sair, ele tentava abrir a porta não abre. Né? E eu botei o controle remoto aqui da porta, que é eletrônico, no meu bolso. Eu venho em direção à porta, eu só aponto o dedo aqui pro meu bolso e a porta abre para mim. Né?
Ele vai lá, tenta abrir a porta não abre. Eu ponho o dedo no meu bolso, a porta abre para ele, em 2 toques, ele não vai saber explicar por quê, mas ele vai descobrir que é o meu bolso que está abrindo a porta. Independentemente de conhecer eletrônica ou não. Por quê? Porque ele vai relacionar esse movimento meu com um fato da natureza. Foi onde David Hume disse, vem junto. David Hume que tirou aquele sonho. Pode abrir com nós. Que coisa lá. Abria. Olha aí. Mas o próprio Kant, ou nos tradutores dele, porque eu não domino o alemão, até porque não domino nem o português, mas o próprio Kant, isso através dos seus tradutores, eu cheguei até lá, né? Então ele diz que, ele não diz que o conhecimento, ele diz, principia, inicia, tem origem, pela intuição direta, pelo trabalho do sujeito cognoscente, né? Inicia, mas esse conhecimento, dependendo das circunstâncias, jogando com ele agora de posse desse instrumental, é possível extrair saltos, né? Passos, ainda que lentos, mas então por isso é que ele diz que esses avanços, né? E metafísicos, pela metafísica, aí que eu digo, a única metafísica, os tradutores dão com isto. A única metafísica possível seria esta, a partir, né, de constatações fundadas no a priori, e não num a priori comum, um a priori altamente qualificado, que é o necessário. Não pode ocorrer tal coisa sem o ingrediente tal. Isto é necessário? Então aí, né, encontrou-se essa partícula. Quando é necessário. E que retirado é impossível. Embora não seja palpável. Mas então seria um avanço puramente mental, porque o homem que é pensante, ele vai descer, ele é recrescido pelo seu intelecto, ele toma as coisas, e então, como objeto. Mas no momento que ele toma ele próprio como objeto, ou o seu semelhante, o seu igual, como diríamos sobre determinadas coisas, aqui criou-se um problema terrível. Porque agora ele é objeto de si mesmo. De si mesmo. Ou, dizer, mas é que fica pior ainda. Ele é sujeito, objeto de si próprio. Então ele é coisa relativamente ao que ele vai pensar. Enquanto ele não separar o corpo dele, do pensamento dele, daquilo que ele imagina, que seja lá e que esteja aqui, podemos resvalar para um subjetivismo exagerado. Ou um pragmatismo altamente qualificado, que seria o determinismo, que é uma coisa assustadora. E que é o exemplo que anda por aí, que é conhecido de todos nós, certamente, de que, assim, no dia 20 de setembro de 1935, o habitante atento, lá de Porto Alegre, todos eles o habitante podia dizer assim, eclode ou não eclode a Revolução Farroupilha? Bento Gonçalves diz eclode. Ou não, ou não. Eles lá, vamos nós recuar, já que eles não podem chegar aqui, as gerações, mas vamos recuar, nós somos os habitantes de Porto Alegre. Você é filósofo, o Paulo é filósofo, a nossa colega ali, você, e eu sou incomodador. Então, digo, o que é que está passando na cabeça de vocês? É uma interrogação. Eclode ou não eclode? E quando é o momento que esse eclode ou não eclode
esse vacilar de vocês vai terminar no momento em que eclodir. Sim, mas e o que é que está entre um e o outro? Antes do eclodir, do boom, todas as variáveis que poderiam, de qualquer maneira, modificar, já não mais podem ser modificadas. Todas estão alinhadas e agora a explosão. Aqui, nesse momento, ocorreu o a priori necessário para eclodir a revolução. Era preciso os componentes potencialmente suficientes para isso. E esse instante, então, é perfeitamente metafísico. Por quê? Ele não está na dependência puramente do físico, objeto, material, coisa, canhonaços, pontes, aviões caídos, sei lá, tiros. Né? É algo pensável. Podemos fazer esse recuo só para pensar, né, sobre isso. E que isso aí, se for verdadeiro, é um lugar muito sensível da filosofia. Terrível. Mas o determinismo, eu acho que ele explica, ele encontra, ele se transforma numa crença. Eu acho que o mal foi dado os dados de determinismo para isso. É o próprio fenômeno, acontecimento, que tem dentro dele momentos também. Sim. Momentos de maior ou de menor. A menor partícula agora alcançava pelos físicos, pelas sensações humanas. Não é? O homem conseguiu sensações que até então lhe eram desconhecidas, com o uso de instrumentos. Olha aí. Na verdade, o homem descobriu uma nova sensação. Por isso que ele diz que identificou uma nova partícula. E o problema todo é que o homem, se ele pensa a partir das sensações, é admitir-se a complexidade do mundo em que vivemos. Imaginamos agora que o mundo se resumiria às nossas sensações. É de admitir-se que existam fenômenos que não são suscetíveis de relacionamentos pelas sensações humanas. Então, esses que não são suscetíveis a relacionamentos precisam ficar fora das nossas investigações, sob ponto de cairmos nas crenças puras. Que podemos presumir muitas coisas, e destas presunções nós podemos construir sistemas de crenças puras, agora não mais orientadas pelas experiências humanas, mas unicamente pela capacidade do homem de ter certezas, capacidade de relacionar. Então, se eu tenho a capacidade de relacionar, eu relaciono relações, depois eu relaciono sensações, depois eu relaciono relações que podem parecer sensações e que de sensação não tem nada. São juízos agora impuros mesmo, né? Sem absolutamente nenhuma relação com o mundo da natureza. Então essa é uma questão que precisa ser... Mas o que eu gostaria de colocar, doutor Pedro Osório, a grande objeção, a grande pergunta, né, feita por David Hume, na verdade, foi de que com que autoridade a razão poderia afirmar que, uma vez posto algo, necessariamente outro algo deveria ser posto. Então, esta relação de causa e consequência, que era então a base teórica de toda a filosofia e que constituía todo o sistema que era utilizado pela metafísica da sua época, né, foi colocado no chão. Dogmático. Era dogmático. Então o próprio Kant diz isso quando fala sobre fala lamentando profundamente, está na Prolegônimos a toda a metafísica futura que possa se apresentar como ciência. É uma obra interessante, embora eu quero deixar bem claro que hoje já não concordo com todas as ideias, com todo o sistema de Kant, porque obviamente nem seria possível, depois de 200 anos, a filosofia não avançar nem 1 milímetro, né? Então eu imagino que seja possível avançar, mas ele fala lamentando muito, né, que infelizmente nenhum outro filósofo da sua época havia entendido essa questão levantada por David Hume, né? Talvez ele e o David Hume então tenham compartilhado da mesma questão, e isso serve de base teórica dele para quê? Então, para abandonar então essa imagino que tenha abandonado. Eu não sou nenhum kantiano para estar
mas percebe-se pela obra que ele abandona então esta base teórica da filosofia de causa e consequência para trabalhar então com essa ideia dos juízos, né? Os juízos a priori e a posteriori. E seria possível então encontrar para a filosofia um novo aporte teórico que pudesse ser admitido como juízos a priori, né? Então ele, no ambiente sintético, ele dá um salto extraordinário. E realmente a filosofia jamais foi a mesma depois dessa descoberta de Kant sobre a natureza sintética pura dos juízos matemáticos, ou se ele chamaria de juízos sintéticos a priori, né? O problema está no recurso teórico que ele encontra para os juízos analíticos. Primeiro, né, porque a analítica e juízo é uma afirmação contraditória. Porque se eu tenho sensações são sensações. Nada mais do que sensações. Se eu tenho juízos, se eu produzo juízos são juízos. Nada mais que juízos. Qual é o propósito do juízo agora? Ele tem o propósito agora de se investir na função de representar sensações. E aí está o grande gargalo da filosofia que foi percebido por Descartes no discurso sobre o método em 1634, quando ele vai então perceber que quando nós estamos trabalhando com juízo e sensação, e quando o juízo tem o propósito de representar sensações, como as capacidades de sensações do ser humano são absolutamente limitadas, que embora o ser humano tendo sensações produzidas por fenômenos da natureza, toda vez que ele se volta para o exame destas sensações, ele examina a sensação e não o fenômeno da natureza. Ele vai perceber agora então que nós estamos diante de uma situação em que eu tenho um juízo que busca representar a sensação, e agora eu tenho a sensação que é uma representação do fenômeno natural. Só que quando eu formulo o juízo, eu imagino, e agora então esse é o grande problema da filosofia. A filosofia sempre imaginou que o juízo representava o fenômeno. O juízo não representa o fenômeno. O juízo representa a sensação. A sensação é resultado do fenômeno. Não existem juízos que representem fenômenos, a não ser o fenômeno da sensação. Então, se eu tenho um fenômeno que representa a sensação, e se eu tenho a sensação como resultado do fenômeno, eu tenho a dúvida sempre que o meu juízo for referido que não estiver presente nas minhas sensações. Então, quando o Dr. Pedro Osório vai falar agora, que ele diz que fala do fenômeno, ele não fala do fenômeno, ele fala da sua sensação do fenômeno. E quando o Dr. Pedro Osório fala da sua sensação do fenômeno, e ele fala com outro sujeito, nenhum dos dois consegue estabelecer um juízo que se relacione com o fenômeno, mas sempre com a sua sensação. Então, como o ser humano... E aí dá um complicador muito terrível, a linguagem utilizada para... sensação. Terrível. Nós temos, na verdade, primeiro tem que fazer uma convenção. O que significa para nós... Pois é, mas, Dr. Pedro Osório... Isso aí foi proposto. Essa questão é fundamental. A dúvida cartesiana se dá exatamente por essa razão. O juízo, ele é, na verdade, um intermediário, é um resultado da intermediação que é feita pela sensação com o fenômeno. Então, não tem como construir uma ciência que seja a ciência das sensações humanas. Porque nós não vamos fazer uma ciência das sensações, nós vamos tentar fazer a ciência da natureza. Então, o que nós temos? Nós encontramos agora, neste ambiente de sensações, regularidade das sensações. Então, quando o ser humano dialoga, conversa, nesse ambiente de inteligência coletiva agora, esse é o primeiro problema que tem que ser superado, tem que ser colocado em ordem. Primeiro, né? Quando nós formos tratar, então, sob o ponto de vista da natureza, daquilo que nós chamamos então de ciências da natureza, na verdade nós precisamos agora fazer a seguinte pergunta: é possível uma estrutura formal da natureza que sirva de referência para todos os homens? Nós vamos dizer, é possível. Nós temos como constituir um sistema de relacionamento entre fenômenos, observando então, a partir das aptidões que temos de receber representações a partir dos nossos sentidos,
dentre eles, né, o mais importante de todos, que é a representação visual, em que eu relaciono fenômenos sem que estejam necessariamente conectados dos demais sentidos humanos. Então, na medida em que nós aprendemos a relacionar, e nós aprendemos a relacionar do ponto de vista formal e depois do ponto de vista material, que é as relações agora dos fenômenos com as sensações do homem, nós constituímos aquele ambiente que nós denominamos de ciência da natureza. Só que mesmo no âmbito da ciência da natureza, ela está permanentemente sendo retificada, porque na medida em que o homem aprimora os equipamentos que ele constrói para buscar novas sensações no plano da natureza, ele faz descobertas que precisam retificar as relações que ele estabelecia no plano da natureza. Então, a partícula de Higgs, por exemplo, que hoje está em moda falar na partícula de Higgs, na verdade é um experimento novo que o homem faz, na medida em que ele conseguiu construir um equipamento que consegue acelerar partículas à velocidade da luz. E ele descobre, segundo as experiências que fizeram, e que sabe-se lá se não serão retificadas, e que algumas partículas se propagariam numa velocidade superior à da luz. E que, portanto, agora estaria dado o passo inicial, olha, passo inicial em partícula da luz, né? Mas a figura de linguagem. Seria dado, então, encontrado um novo ponto de referência para pensar o universo e a ciência toda. Então, sei lá se estou conseguindo explicar de forma clara, mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: o que muda, na verdade, é a base formal da ciência. Porque mesmo assim o ser humano agora, quando ele vai no seu processo individual de construção de um sistema científico, ele vai buscar nas suas sensações, ou seja, numa base material agora, a constituição da sua ciência, da sua estrutura formal. A questão toda está é que é possível o homem construir agora na sua estrutura formal, material de inteligência, a mesma estrutura formal que a ciência constrói enquanto um sistema com pretensão universal? Sob o ponto de vista material, das sensações que o homem obtém no plano da natureza, a partir das suas sensações, e que constitui seu ambiente de verdade, o seu sistema de inteligência, é possível o homem construir agora, sob o ponto de vista individual agora, do sujeito, a mesma estrutura em que a civilização constrói, a estrutura formal de inteligência, de ciência? Bom, o dia que isso ocorrer, nós resolvemos o problema da filosofia. O homem pode abandonar todas as suas investigações sobre filosofia, que elas foram completamente resolvidas. Porque mesmo assim, mesmo que a filosofia tenha a pretensão de responder como é possível então ao homem entender, pensar e falar sobre si, sobre o mundo, dentro de algo que poderíamos denominar de científico, se a pretensão da filosofia é essa, nós, se conseguirmos superar as dificuldades que estamos enfrentando agora, aqui nesta nossa reunião, que é encontrar um ponto de partida para dialogarmos a respeito de um âmbito de inteligência, nós, se conseguirmos então construir aqui, imagina... eu perdi a raciocínio. Como é o pensamento. Eu estava... Qualquer uma coisa É que, na verdade, nós estamos construindo aqui no ambiente nós estamos tentando construir aqui no nosso ambiente de inteligência, né, um sistema que sirva de referência para os integrantes do grupo. A gente percebe a dificuldade de encontrar um pequeno âmbito. Qual é o âmbito que nós estamos tentando constituir aqui? Nós nem temos a pretensão de construir uma estrutura formal que sirva para toda a filosofia. Não é essa nosso propósito. Nosso propósito é simplesmente tentar entender esse homem que sente, esse homem que pensa e esse homem que age. Quais são as relações que ele estabelece para proceder dessa forma, né? Eu acho que essa é a questão fundamental aqui. Porque se nós não conseguirmos resolver essas pequenas perguntas, que são pequenas, como nós conseguiríamos responder outras, né? Partícula de Higgs, imagine o universo nessa sua dimensão, né? Vai ser dominada pelas nossas sensações. É pretensão demais do homem. Quando vocês filosofavam em português, eu olhava observava as imagens, né? O simbólico e tal. Aí eu me deparei com Marx lá, deve ser Marx, não estou enxergando bem aqui, mas deve ser Marx lá. Não, Vitor Hugo. Aqui? Os Miseráveis. Sei, claro. Diriam
Mas é que eu tô sem óculos, então eu tô dizendo assim, mas me parecia Marx ali. Não, Marx não entra aqui. É. Não. Pois Já- é, já e, foi- Já fui marxista. mas o problema do Eu tava Marx, provocar os não, marxistas, não, tô mas o brincando. problema do Marx é que muito marxista não leu ele, né? A Não, Marx também quando eu leu. digo não leu pretensão ele, de quando transformar pela a economia numa resumo. ciência, né? Isso é um absurdo. Não, mas não só nisso. Por isso que eu digo assim, ó, que quando as pessoas não leem o Marx Uma é porque filosofia. tentam ler o materialismo dialético como uma coisa estática e tal. Mas olha só o que Marx, dentro de tudo que nós pensamos, nós podemos relacionar, né? Engels dizia que a filosofia tinha que criar a realidade, né? Bah. E o Marx vai dizer, não, a partir da realidade é que nós vamos construir a filosofia. Então veja a importância do Marx nesse sentido para a filosofia. Aí tudo bem, o objeto de estudo dele, a forma que ele daí resolveu é estudar, outra linha. aí eu digo, muita gente não conseguiu ler Marx, ler nesse sentido do que ele traz de contribuição para a filosofia. Né? E assim, como é que tu vai da filosofia tu criar uma realidade? Não, a partir da realidade é que tu vai fazer a filosofia. Né? Pois é, Então, eu já- boa parte desse discurso aqui marxista que está ali e tal, na obra, no materialismo dialético dele, está aqui nessas nossas investigações aqui, né? Esse ponto. O problema é que esse nem a ponto de filosofia, partida, nem a realidade estão para ser construídas, elas estão para ser descobertas. Sim. Não, mas eu estou dizendo A que eu função sou, é a nesse descoberta. sentido, eu sou muito mais marxista, né? Sim. Do que tem que observar os fenômenos da natureza, para daí sim, né? Pensar Marx, numa Marx filosofia. foi um político, né? E, portanto, como político, foi um ser humano extraordinário, sem Foi, sombra de né? Foi dúvida. um né? grande pensador, tem várias coisas Agora, marxistas. como filósofo, é um pensador. É, É um pensador. Foi um pensador, como foi Engels, como tantos outros. sim. E aí que ele rompe com ele. É. Porque, rompe na verdade, nesse sentido, né? eu penso assim, ó, qual é a nossa missão? A nossa missão é tentar descobrir como funciona esse sistema de relacionamentos. E eu acho que isso não é uma tarefa difícil. Não. E outra coisa, assim, Não é ó, difícil. que a gente falou semana passada, no final da reunião, é que a gente nota, quem observa, quem acompanha as reuniões aqui, que é essa dificuldade de universalizar um conceito, né? Universalizar, acho que aqui todo mundo concorda com isso aí, de pegar essa certeza absoluta. 1 mais 1 é 2. Não essa muda nunca. universalização. Em todas as Por épocas. isso que nesse sentido, para mim, o homem Por isso né, é é a certeza. universalização de todos os gêneros, né? O homem não se representa. O que é o homem? Quando se É um fala ser no que homem, crê. Quando tu fala no homem, Só. tu tá pensando no Lucas, na mãe do Lucas, no pai do Lucas, em todos os gêneros, né? Agora, quando tu fala no sujeito, tu individualiza este homem universal para um sujeito individual. Daí sim, esse sujeito sente, esse sujeito age, né? Porque se a gente pegar e pensar, por isso que eu digo nessas coisas assim, então que fica meio complicado quando tu quer destruir essa ideia de universalização e tu usa um conceito que ele é universal para todo o entendimento do gênero. Né? Então a gente começa a individualizar, o homem Já que tu coletiviza. coloca essa questão de novo, me dá só um parênteses assim, rápido aqui. O homem é homem porque é um ser que crê. O sujeito é sujeito porque está submetido a um sistema de ideias. Pois é. O sujeito é resultado do sistema de ideias. O homem é homem porque crê. Porque se o homem não tivesse a capacidade de crer, não seria homem, seria um animal qualquer. Ele se destaca na natureza quando ele adquire a capacidade de crer. Para mim o homem é o universal do gênero, né? Mas o homem é homem porque crê. Porque se nós retirássemos a capacidade do homem de crer, ele não seria diferente de nenhum outro animal. Então o homem é homem porque crê. O homem deixa de ser homem para ser sujeito quando ele se civiliza, quando ele se submete a um sistema de ideias. Ele é sujeito, né? Mas esse sujeito está, na verdade, também sujeito a um sistema de ideias, porque ele se submete ao sistema de ideias. Na verdade, a civilização, ela se constitui como tal quando ela separa o homem que sente do homem que pensa. E agora, a civilização... Que é nesse sentido aí que entra na obra de Nietzsche, né? Essa coisa assim, que ele vai dizer assim, o homem pensa, mas que homem pensa, né? Quem pensa é o sujeito. Pois nem é. Nem todo. Você tá dizendo que Mas homem o sujeito, pensa, mas olha a própria palavra, a inteligência o sujeito, humana ele é tá pródiga aí, em dar palavras com significações. É sujeito mesmo, está sujeito. O que não está o indivíduo, sujeito até não está na- civilizado. Até
no Nietzsche, a ideia mesmo é ser do indivíduo, né? Existe um indivíduo, Indivíduo. um ser único, que pensa, que age de forma diferente, que observa as coisas, os fenômenos da natureza de forma diferente, que interpreta esses fenômenos de forma diferente. Relacionando aos sentidos. E que há essa inversão na filosofia. Isso que ele interpreta. Então, até ele ali, né? Até Nietzsche, a filosofia se detinha no homem, Sim. né? O homem. Ele disse, mas para um pouquinho, tem um sujeito Bom, que está para Vamos- além do homem. O homem, Inclusive. a medida de todas as Porque coisas. o sujeito está para além do homem. encerrada então a nossa reunião.